Olá, olá, boa noite. Nós estamos aqui na nossa quarta e última aula de Direito e Legislação Comercial. Eu espero que vocês tenham gostado até o momento dos assuntos que nós passamos. E hoje eu vou passar para vocês um resumo geral, destacando os principais aspectos acerca de empresas e empresários, direito do consumidor e contratos mercantis. Está aqui comigo o professor Samuel. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Boa noite. Boa noite, pessoal. Aproveitem bastante essa revisão aí para reforçar os conteúdos que vocês já aprenderam nas nossas teleaulas e aproveitem a oportunidade. Ok, então é muito importante nesse primeiro momento nós entendermos algumas diferenças. Eu vou iniciar esta aula falando um pouquinho sobre empresas, empresários e sociedades empresariais. E depois nós vamos tratar acerca dos contratos firmados pelas empresas, empresários e sociedades empresariais. Me acompanhe no slide. Aqui nós veremos, então, os principais aspectos sobre empresas, empresários e sociedades empresariais. Depois, nós vamos tratar sobre os contratos mercantis firmados entre empresas e sobre o Código de Defesa do Consumidor, tratando acerca dos aspectos principais, mais relevantes. Nosso objetivo é definir os conceitos importantes das relações de consumo, saber diferenciar os elementos que compõem essas relações, obter uma visão geral das definições mais importantes acerca das relações de consumo, dos contratos mercantis, das empresas e das sociedades empresariais. Nesse primeiro momento, então, vamos iniciar o nosso assunto a respeito de empresas, sociedades empresariais, destacando os principais aspectos. Inicialmente, nós precisamos entender qual é a diferença de empresa e estabelecimento tratados na aula anterior. Empresa é atividade econômica e organizada. É atividade econômica porque está voltada à obtenção de lucro, ou seja, essa atividade ela deve ser lucrativa para quem está explorando. Sob o ponto de vista econômico, deve ser uma atividade lucrativa para quem a explora. Por isso que nós estamos tratando de atividade econômica. Mas ela não é somente atividade econômica, ela é uma atividade organizada. Porque a empresa concentra os 4 fatores de produção. Foi o que nós vimos na aula passada: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. Empresa, então vocês já sabem, é atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Estabelecimento é a reunião organizada de todos os bens corpóreos e incorpóreos voltados ao desenvolvimento da atividade empresarial, ou seja, é no estabelecimento que será executada a atividade empresarial que é a empresa. E aqui nós vamos entender um pouquinho o que diz o caput do artigo 1142 sobre estabelecimento. Complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresarial. Ou seja, estabelecimento é um complexo de bens que é organizado ou pelo empresário ou pela sociedade empresarial para que seja realizado o exercício da empresa, certo? Que é a atividade empresarial. Então, vocês não podem esquecer desse conceito. Empresa é atividade, estabelecimento é reunião organizada, feita pelo empresário ou pela sociedade empresarial dos bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos são todos os maquinários da empresa, os computadores, os materiais. Os incorpóreos, nós temos a marca, o nome.
da empresa, ok? Então, todos esses bens reunidos pelo empresário ou pela sociedade empresarial se chama estabelecimento. São duas situações diferentes, dois conceitos diferentes, ok? Vamos entender agora a próxima diferença. Precisamos entender todo esse contexto em relação à empresa e empresário, destacando as diferenças dos conceitos que estaremos apresentando aqui em revisão do assunto que já foi passado. Me acompanhe. Empresário. Nós vamos entender agora quando eu tenho o exercício do empresário e quando eu tenho o exercício de uma atividade econômica, mas que não é exercida por empresário. O empresário sempre vai exercer atividade econômica empresarial, certo? Quem não é empresário sempre vai exercer uma atividade econômica civil. Então, quem não é empresário exerce atividade econômica civil e quem é empresário, atividade econômica empresarial. O empresário vai exercer profissionalmente, significa que será com habitualidade, com pessoalidade, significa que ele terá que exercer essa atividade pessoalmente e com contratação de pessoal para que possa ser auxiliado no exercício da atividade empresarial. O empresário também deverá deter todo o monopólio das informações, que é o conhecimento técnico a respeito da produção, qualidade, riscos do produto, etc. O empresário também visará sempre a obtenção de lucro e vai fazer a concentração dos 4 fatores de produção, aqueles fatores que nós vimos, que é capital, insumos, mão de obra e tecnologia. No caso de quem exerce atividade econômica civil, o próprio Código Civil nos traz algumas definições. No artigo 971, nós temos que os produtores rurais serão sempre exercerão atividade econômica civil, não serão considerados empresários, mas se esses produtores forem registrados na junta comercial, eles serão equiparados a empresários. Pelos termos do artigo 982 do Código Civil, as cooperativas sempre serão sociedades civis, que são aquelas que exerce atividade econômica civil. Ela não é considerada como sociedade empresária. A vendedora de doces, aquele exemplo que nós colocamos na nossa aula passada, também é a outra hipótese de quem não é empresário e exerce atividade econômica civil. E, por fim, o parágrafo único do artigo 966 nos traz os profissionais liberais, que são os médicos, advogados, artistas, músicos, atores, que também não são considerados empresários. Essas são as 4 hipóteses. Então, não se esqueçam de que quem exerce atividade empresarial sempre será um empresário. E ele irá exercer essa atividade com profissionalismo, fundado nos 4 fatores de produção da empresa. Agora, quem não é empresário vai exercer uma atividade econômica civil. Então, nosso Código Civil nos traz algumas hipóteses de quem exerce atividade econômica civil. Mas é importante você entender, primeiro, os produtores rurais só serão equiparados a empresários se eles forem registrados na junta comercial, certo? E as cooperativas sempre serão consideradas como sociedades simples e nunca sociedades empresariais. Isso você deve gravar. Vamos para o nosso próximo conceito, a nossa próxima diferença. Sociedade empresária. Nós aprendemos na nossa aula passada que sociedade empresária é quando 2 ou mais empresários se reúnem formando entre si uma sociedade para exercer
atividade empresarial. Então, neste instante, nós temos uma sociedade empresária. Ela deve ter por objeto a exploração de atividade empresarial sujeita a registro. Significa que a sociedade empresária ela deve ser registrada na junta comercial, sob pena de estar em situação irregular. Ela é formada por um documento chamado contrato social ou estatuto social. E olha só aqui, essa é a observação. Antes de iniciar suas atividades, o empresário individual ou a sociedade empresária devem obrigatoriamente se registrar, certo? No órgão competente, que é a junta comercial da respectiva sede da empresa, sob pena de estar em situação irregular. Ou seja, nós temos aqui que se o empresário preencheu todos aqueles requisitos que nós já conhecemos, ele deve sim registrar-se na junta comercial, ou então a sociedade empresária formada deve registrar-se na junta comercial, sob pena de estar em situação irregular, antes de iniciar as suas atividades. Isso aplica-se apenas para os casos em que nós temos a figura do empresário ou a sociedade empresária, não para os casos em que nós temos o exercício de uma atividade econômica civil. Existem mais duas observações que nós devemos fazer, que são as exceções. Aqui, o que eu tinha dito antes, essas exceções não podem ser esquecidas. A primeira diz respeito às cooperativas, que serão sempre sociedades simples, e a segunda exceção é as sociedades anônimas. Elas serão sempre sociedades empresariais, ok? Sobre os contratos mercantis. Então, antes de nós iniciarmos a respeito dos contratos mercantis, gravem bem a respeito dos principais aspectos trazidos pelo Código Civil em relação à sociedade empresarial e à empresa. Você já sabe que a empresa é a atividade econômica organizada, o empresário é aquele que exerce essa atividade econômica organizada. Agora, o empresário, durante o exercício dessa atividade econômica organizada, firma muitos contratos. Foi o que nós aprendemos. E dois contratos que são importantes para nós aqui são os contratos que são firmados entre empresários, certo? Esses contratos firmados entre empresários chamam-se contratos mercantis. São contratos que possuem características, requisitos, são norteados pelos princípios que nós encontramos dentro do nosso direito civil. E o empresário também forma contrato com o consumidor. E neste instante em que ele forma um contrato com o consumidor, ele assume a característica de fornecedor. É um momento que nós temos aí uma relação de consumo. Então, entendam. Entendemos o que é empresário, ok? Já sabemos o que é empresário. O empresário, ele firma muitos contratos. Os contratos entre empresários são os contratos mercantis, que nós vamos revisar daqui a pouquinho. E os contratos firmados com o consumidor são os contratos que norteiam a relação de consumo. E nessa situação, nós devemos invocar o Código de Defesa do Consumidor. Professor Samuel, os alunos têm algum questionamento, alguma perguntinha até Por agora? enquanto não, Tá estão tudo bem atentos à revisão, estão bem concentrados aí, professora, a todo o conteúdo que está sendo revisado. Por enquanto ainda não chegou nenhum questionamento não. Ok, então vamos revisar agora um pouquinho sobre os contratos mercantis. Me acompanhem. A primeira coisa que precisamos entender e revisar e não podemos esquecer é o conceito de contrato antes de nós tratarmos sobre contratos mercantis. Contrato
é um acordo mútuo celebrado entre as partes que gera vínculo obrigacional para criar, modificar, extinguir direitos ou obrigações. Esse conceito você não pode esquecer de forma alguma. Lembre-se, contrato é uma manifestação de vontade, um acordo mútuo que é celebrado entre as partes. E é por conta deste acordo celebrado que será gerado um vínculo obrigacional. E este vínculo, como nós já falamos nas aulas anteriores, estará obrigando as partes a cumprir com tudo aquilo que foi combinado, acordado, certo? Então, contrato é um acordo mútuo celebrado entre as partes que gera um vínculo obrigacional com o objetivo de extinguir, modificar ou criar direitos. Agora, o contrato mercantil, que eu tenho certeza que você se lembra do conceito, é aquele acordo firmado entre partes que sejam empresários e sociedades empresariais. Vamos dar uma olhadinha nas características principais. O contrato mercantil é aquele celebrado entre empresas, empresários, sociedades empresariais. Neste aspecto aqui, nós temos que este contrato será regulamentado pelo Código Civil, certo? E no Código Civil, nós temos a figura do empresário. E essa figura do empresário é aquele que nós já sabemos que exerce atividade empresarial e que também firma contratos que não são mercantis. E que, no caso aqui, contratos firmados com a administração pública, contratos firmados com o empregado, contratos firmados com o consumidor, que é a nossa próxima parte da revisão de hoje. Falando um pouquinho sobre os outros contratos firmados pelo empresário. Se você quer ser um empresário, você precisa entender isso. Você, como empresário, seja micro ou pequena empresa, você também pode firmar outros contratos que não sejam mercantis, mas você precisa entender, conforme a parte que está firmando o contrato com você, haverá um regimento jurídico diferente. Então, se o empresário firma o contrato com a administração pública, seja ela administração direta ou indireta, esse contrato é um contrato administrativo. E você, como empresário, estará vinculado ao cumprimento de uma lei que se chama a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, ok? Então, se você, empresário, firma contrato com a administração pública, nós temos aí um contrato administrativo regido pelo direito público, pela Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Agora, você, empresário, precisa contratar pessoal. Nesta situação, você vai contratar empregado para que possa trabalhar para você na empresa. Diante disso, nós temos um contrato de trabalho que é regido pela CLT. É outro tipo de contrato, diferente do contrato mercantil. Nós temos ali, então, um contrato pertinente às relações trabalhistas. Por último, o nosso contrato com o consumidor, que tanto estamos falando, certo? Que será regido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque teremos ali, então, uma relação de consumo, ok? Me acompanhe novamente. As principais características dos contratos mercantis. Os contratos mercantis firmados serão sempre firmados entre empresas, empresários ou sociedades empresárias. Essa é a primeira característica. Você não pode se esquecer que quando eu tenho um contrato mercantil, é porque as partes que estão firmando este contrato são empresários ou sociedades empresariais, ok? A segunda característica que eu preciso aprender e não posso esquecer é que os contratos mercantis têm por objetivo a movimentação da produção, da industrialização, da comercialização
intermediação de bens e serviços no mercado, ok? Então, não se esqueçam dessa segunda característica dos contratos mercantis. Primeira, são firmados entre empresários e sociedades empresárias. A segunda, movimentam a produção, industrialização, comercialização e intermediação de bens e serviços no mercado. A terceira característica, e muito importante, é que, via de regra, serão sempre onerosos. E nós vamos saber o que são contratos onerosos daqui a pouquinho. A próxima característica é que as partes contratantes, elas sempre vão celebrar o contrato em pé de igualdade. Significa que nas partes, nós não temos uma parte mais vulnerável como nas relações de consumo. Lembra que nós tratamos a relação de consumo e que o Código de Defesa do Consumidor trata com proteção o consumidor porque ele é a parte vulnerável. No contrato mercantil, né, nessa espécie de contrato aqui, nós não temos de forma alguma uma parte vulnerável. As partes, por serem empresas, sempre estarão em pé de igualdade. E por último, e muito, muito importante, é que sempre haverá a intenção de lucro bilateral, significa para ambas as partes, e vantagem econômica das empresas, certo? Essa é uma situação que difere dos contratos civis. Imaginem só numa situação em que nós temos a nossa vendedora de doces, certo? Ela trabalha com contrato civil. Então, somente ela visa o lucro, somente ela visa a obtenção de vantagem econômica, enquanto que a outra parte que está comprando os doces não está visando obtenção de lucro. Entendam bem que a obtenção de lucro e a vantagem econômica, ela é um objetivo bilateral. Ambas as partes têm por objetivo a obtenção de lucro e a vantagem econômica. Vejam numa situação que eu trouxe para vocês, um exemplo que eu trouxe na aula retrasada, inclusive, de contratos, em que uma empresa vai comprar um produto ou vários produtos de uma importadora, né, vai importar um produto de uma outra empresa que fica fora do país para ela fazer a revenda para o varejista, para o atacadista. Então, o objetivo sempre vai ser lucro entre as partes que estão firmando este contrato. Você não vê uma outra parte que tem a intenção só de consumir. Na relação de consumo, por exemplo, eu tenho a parte do consumidor que visa aquela aquisição para consumo próprio. Então, é muito diferente dessa característica do contrato mercantil. O próximo item, que é muito importante nós entendermos, é a respeito dos princípios que regem o contrato mercantil, né? E precisamos entender esses princípios, a classificação, os requisitos. E você precisa entender que o Código Civil traz todos esses elementos. Mesmo se tratando de contratos mercantis, nós vemos dentro do Código Civil, do direito civil, a classificação desses contratos e os princípios que regem os contratos mercantis. Na verdade, a mesma classificação, os mesmos princípios aplicados aos contratos civis. Então, você pode pensar assim, olha, eu fui no Código Civil, abri lá no artigo, então achei a palavra contrato mercantil, mas eu estou vendo outras espécies de contrato. Só que aqueles requisitos, aquelas normas também são aplicáveis aos contratos mercantis. Vamos conhecer um pouquinho mais, fazer a revisão dos principais princípios e dos requisitos também da classificação dos contratos mercantis. Os princípios aplicáveis. Esses princípios que são aplicáveis aos contratos mercantis, eles estão expressos, alguns no nosso Código Civil, outros nós encontramos dentro do direito civil, certo? Dentro da doutrina,
que também nos fala sobre isso. E é importante a gente conhecer um pouquinho sobre esses princípios que também estão sendo utilizados e aplicados em relação aos contratos mercantis. A autonomia de vontade das partes é um princípio que rege tanto os contratos mercantis quanto os civis. A autonomia da vontade das partes diz que as partes têm a liberdade para contratuar, as partes têm a liberdade para fixar todos os termos do contrato, prazos, condições de entrega, obrigações, direitos, sem intervenção do Estado. Esse é o princípio da autonomia da vontade das partes, que diz respeito à liberdade contratual. Essa liberdade contratual é um termo que encontramos dentro do Código Civil. Liberdade contratual, que é garantido pelo princípio da autonomia da vontade das partes, contratual, certo? Só que a liberdade contratual aqui, ela é limitada pelo princípio da ordem pública. Por que isso? Porque a doutrina, segundo a doutrina, a liberdade contratual, se não houver essa limitação, ela traz desequilíbrio econômico, certo? Então, nós temos aqui que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Significa que, havendo interesse social, certo? Não pode prevalecer a liberdade contratual. O interesse social está acima dessa liberdade contratual. Ela deve ser exercida desde que nos limites do interesse social e da ordem pública. Foi um exemplo que eu trouxe para vocês, em que uma empresa firma contrato com outra empresa, um contrato de locação de um terreno, para que ela possa utilizar aquele terreno como um espaço para depositar lixos tóxicos. Nós vemos aí que a empresa ela tem essa liberdade contratual de firmar o contrato com quem ela quiser e firmar o objeto que ela escolher, no caso a locação no terreno. Só que a liberdade contratual da empresa esbarrou na função social do contrato. Então, o interesse social em relação à preservação do meio ambiente é maior do que a liberdade contratual. Neste instante, a liberdade contratual da empresa está limitada. Ele não pode utilizar aquele terreno para depósito de lixo tóxico sem seguir ou obedecer a determinadas regras, certo? Então, é um exemplo bem bacana, hipotético, para que vocês possam visualizar a funcionabilidade da função social do contrato e da liberdade contratual das partes, ok? Vamos aos outros princípios. Princípio da relatividade. Esse princípio da relatividade significa que as regras contratuais somente vão valer, surtir efeitos jurídicos para as partes contratantes e não para terceiros, certo? Então, as regras contratuais, pelo princípio da relatividade, somente vão valer para as partes contratantes e não para terceiros. O próximo princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva é um princípio muito importante na execução do contrato. Inclusive, até um princípio que deve ser manifestado desde o seu início, no momento em que está sendo feita aquela proposta para celebração do contrato. Princípio pelo qual as partes contratantes devem agir com honestidade, com boa fé, com probidade, certo? Então, esse é o princípio que deve nortear as partes contratantes. Você que quer ser um empresário, empreendedor, no momento em que você firmar o seu contrato, nunca deve se esquecer deste princípio, que é um dos princípios mais bacanas que eu acho e que regulamentam o contrato,
mercantil e os contratos de forma geral, certo? Que é o princípio da boa-fé objetiva. Nunca agir com má intenção em relação à outra parte, mas sempre com honestidade, sempre de forma moral, correta, certo? Com probidade, ok? Próximo princípio é o princípio da obrigação dos contratos. Este princípio da obrigação dos contratos, ele diz que as partes estão vinculadas. Então, quando eu penso nesse princípio, eu estou pensando nessa palavra aqui, ó, vinculação. Vinculação significa que as partes estão vinculadas ao cumprimento das cláusulas contratuais, ok? Então, a partir do momento em que as partes celebram o contrato, elas devem estar vinculadas ao cumprimento das cláusulas contratuais. Em contrapartida, o princípio da revisão, ele surge para equilibrar o princípio da obrigação dos contratos, porque ela diz que se tiver alguma cláusula que seja mais onerosa a uma das partes, a parte que se sentir prejudicada, ela pode entrar junto ao Poder Judiciário para a revisão dessa cláusula. Então, eu entendo, o princípio da obrigação obriga as partes ao cumprimento do contrato. E o princípio da revisão contratual traz equilíbrio ao contrato. Então, se durante a execução do contrato houver alguma cláusula por qualquer motivo que se torne mais onerosa para uma das partes, a parte pode recorrer junto ao Poder Judiciário à revisão dessa cláusula contratual que se tornou mais onerosa, ok? Então, esses são os principais princípios que estou trazendo para vocês. Não são todos, tem muito mais princípios, mas esses são os principais e os mais importantes para que vocês possam entender. Vamos ao próximo tópico. Formação e extinção dos contratos mercantis. Os contratos mercantis, claro, formam-se pelo acordo de vontade, mesmo porque o conceito do próprio contrato é a manifestação de vontade, ok? Então, sempre vão surgir pelo acordo de vontade. Agora, a extinção, existe 4 situações em que pode acontecer a extinção dos contratos mercantis. Lembrando que a formação e extinção de contratos também diz respeito aos contratos de uma forma geral. São aplicáveis aos contratos mercantis. Então, a primeira forma de extinção que nós temos é o cumprimento das obrigações. Vamos pegar um exemplo aqui em relação ao cumprimento das obrigações, um contrato de compra e venda mercantil. Então, a parte que se comprometeu em entregar os produtos, ele faz essa entrega, ele cumpre com a sua obrigação contratual de efetuar a entrega nos prazos e nas condições combinadas no contrato e estipuladas nas cláusulas contratuais. E a outra parte, que se obrigou a efetuar o pagamento, também o fará, efetuando o pagamento no prazo e nas condições inicialmente estipuladas. A partir daí, nós temos um cumprimento contratual. Significa que houve a extinção do contrato, cumpriu-se o contrato, as partes cumpriram-se com as suas obrigações, encerrou-se o contrato neste momento. Então, esse primeira hipótese de extinção do contrato é uma hipótese bastante natural, decorrente do próprio cumprimento das obrigações contratuais, seja a entrega, no caso, ou o pagamento da prestação, ok? A segunda situação em que resulta extinção do contrato é o distrato. Significa que quando ambas as partes de comum acordo, resolvem desistir da contratação. Então, distrato ocorre quando há comum acordo entre as partes para desistir da contratação, certo? Denúncia
unilateral. A denúncia unilateral ocorre quando uma das partes manifesta sua vontade em desistir do contrato, desde que haja previsão desta possibilidade no contrato, certo? Aqui o distrato, prestem atenção, ocorre a desistência do contrato por ambas as partes. E a denúncia unilateral é quando apenas uma das partes manifesta a vontade de desistir da contratação, mas desde que haja previsão, óbvio, previsão no contrato. Deve haver uma cláusula prevendo essa possibilidade de denúncia unilateral. Também o contrato pode ser extinto por conta do inadimplemento, quando uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, gerando direito de reparação de perdas e danos à outra parte. Prestem atenção que se no caso de houver tanto a questão da denúncia unilateral em que não haja essa previsão no contrato, também a outra parte poderá requerer perdas e danos junto à Justiça, ao Poder Judiciário. Se não houver essa previsão, não caberia a denúncia unilateral, certo? É a mesma situação em que uma das partes deixa de cumprir as suas obrigações contratuais, ok? E a resolução por onerosidade excessiva. Essa resolução por onerosidade excessiva ocorre quando a obrigação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, desproporcional, ok? Classificação, e já vamos então ao final da nossa parte de contratos. Na classificação dos contratos, nós temos contratos bilaterais, unilaterais, plurilaterais. Os contratos mercantis sempre serão bilaterais, ok? Eles não serão unilaterais. Unilaterais geralmente são os contratos gratuitos. Quando eu penso em bilaterais, unilaterais e plurilaterais, estou pensando em obrigações. Bilaterais há obrigações recíprocas. Unilaterais só de uma parte. Um exemplo é o contrato de doação. E um bom exemplo de contrato de plurilaterais são as sociedades empresariais, certo? Os contratos onerosos e gratuitos é outra parte da classificação. Gratuitos, os contratos de doação. Nos contratos gratuitos, nós nunca vamos encontrar contratos mercantis, ok? Os contratos mercantis sempre serão onerosos. Há vantagem patrimonial para ambas as partes, ok? Então, contratos mercantis sempre serão onerosos e bilaterais. Comutativo e aleatórios. Contratos mercantis serão sempre comutativos. Eles podem também ser aleatórios. Os comutativos, na hora de contratar, a empresa sabe o que vai receber em troca da prestação, da obrigação que está cumprindo. Exemplo, o contrato de compra e venda. Quando ela cumpre com a sua prestação de pagar, dar o dinheiro, ela sabe que vai receber o produto. Já no aleatório, a empresa não vai saber o que vai receber em troca do cumprimento da obrigação. O exemplo é o contrato de seguro, né? Quando a empresa paga, ou você paga um seguro e não sabe quando que vai utilizá-lo, ok? Ou então, outro exemplo é em relação à colheita. Digamos que uma empresa decide combinar com um produtor de tomate que vai comprar os tomates à próxima colheita. Ela vai pagar, mas ela não sabe quantos tomates ela vai receber. Isso é um contrato aleatório. Solene e não solene. No caso aqui, os nossos contratos podem ser não solene, mas eles sempre serão não solenes. Contrato solene é aquele contrato em que a lei obriga uma prescrição, uma forma prescrita, certo?
exemplo, a escritura pública. No caso dos contratos mercantis, eles sempre serão não solenes. A lei não impõe a obrigatoriedade de trazer uma forma prescrita. A forma escrita do contrato é só como uma forma de comprovar o acordo que está sendo feito entre as partes. Consensual, os nossos contratos mercantis sempre serão consensual, significa que o contrato sempre será realizado com simples consentimento. O acordo das partes é suficiente para tornar esse contrato perfeito, aperfeiçoado, certo? Por exemplo, a empresa que combina que irá vender determinado produto à empresa B, e mais tarde, se ela encontrar com uma outra empresa C, ela não poderá vender esse produto, porque ela já havia combinado com a empresa A que iria vender o tal do produto para ela. Então, nós temos aqui um contrato que se realiza apenas com o consentimento das partes, com a vontade das partes. Real é aquele contrato que se realiza, que se forma apenas com a entrega efetiva da coisa. Nós temos contratos mercantis que são reais. Exemplo é o contrato de depósito bancário. O depósito bancário é aquele contrato em que a parte irá entregar para o depositário um bem, um valor, para que fique sob a guarda deste, né? Sob a obrigação de pagar uma certa quantia em valor mensal, tudo combinado em contrato, ok? Os códigos de defesa do consumidor. Agora nós vamos para o nosso próximo assunto, a nossa próxima revisão, mas eu espero que vocês tenham entendido. Trouxe aqui para vocês, em relação aos contratos mercantis, apenas os principais aspectos que diz respeito ao conceito, que é muito importante você entender esse conceito, os princípios que regem os contratos mercantis, ok? Os requisitos importantes, né, que fazem parte da extinção e da formação dos contratos mercantis e a classificação desses contratos. Professor, alguém tá? Por Tá enquanto todo estão mundo... bem atentos, prestando bastante atenção aí bom, na ninguém tá revisão. perguntando. Ok, vamos falar um pouquinho, revisar um pouquinho sobre os contratos que são realizados entre fornecedor e consumidor, ok? Lembrando que nós temos aí uma situação de relação de consumo. Vocês nunca se esqueçam, quando a empresa firmar contrato com o consumidor, ela assume a figura do fornecedor. Então, quem vai reger este contrato não é o Código Civil, é o Código de Defesa do Consumidor. Trouxe para vocês apenas alguns aspectos, me acompanhem. Relações de consumo, eu preciso entender que nas relações de consumo, eu acredito até que tenha ficado claro, nós temos de um lado o consumidor e do outro lado o fornecedor. Diferente das relações individuais, em que sempre teremos indivíduos contratando com outros indivíduos, ok? Esse fornecedor, que nós já vimos, é o nosso empresário, né? Aquele que exerce atividade econômica organizada. E o Código de Defesa do Consumidor é aquele que surge para regulamentar essas relações de consumo. Trata-se de um conjunto de normas, ok? Que visa a proteção aos direitos do consumidor. Por que a proteção? Porque nessa relação de consumo, consumidor é a parte mais vulnerável. O nosso Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo também disciplinar as relações de consumo, disciplinar a responsabilidade do fornecedor, ok? Estabelecer os padrões de condutas e estabelecer os prazos e penalidades. Então, nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor, que é esse conjunto de normas que traz todo um sistema protetivo em função do consumidor, por ser a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, certo? Nunca se esqueçam,
quando a empresa for assumir a característica de fornecedor, em que outra parte seja o consumidor, ela estará sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Conceitos importantes trazidos pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e que nós precisamos rever. O Código de Defesa traz o consumidor padrão. Esse é um conceito bem interessante e também traz o consumidor equiparado. Obviamente que você não vê em muitos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor essa palavra expressa equiparado e nem a palavra padrão. É um tratamento doutrinário. O que a nossa doutrina ensina? Que o consumidor padrão, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é aquele que compra o produto como destinatário final. Muito simples, muito básico. Então, você, quando está comprando um produto para seu uso próprio, você é um consumidor para fins do Código de Defesa do Consumidor. Agora, é muito importante você prestar atenção. Lembra quando nós falamos sobre o exercício da atividade civil? Aquela atividade econômica civil exercida pela vendedora de doces, naquela situação, por mais que a vendedora de doces não seja empresária, porque ela não é, ela é enquadrada pelo Código de Defesa do Consumidor como fornecedora. Então, digamos você quer acrescentar uma renda na sua casa e decide vender umas roupinhas, né? Ou produtos, esses perfuminhos, maquiagem, essas coisas que mulheres gostam muito. Você vai vender nas casas das suas amigas, né? Você, rapazinho, também pode vender, né, roupas. Eu tenho muitos amigos que fazem isso. Você não é empresário, que nós já aprendemos o que é empresário, mas nesta situação você é caracterizado como fornecedor e está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por mais que nós tenhamos nessa situação o exercício de uma atividade econômica civil, a partir do momento que você está vendendo um produto para um destinatário final, você objetiva lucro, você não é empresário, mas você é fornecedor. Então, você responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Você está obrigado e vinculado ao cumprimento das leis do Código, das normas do Código de Defesa do Consumidor, certo? Não esqueçam disso, ok? Então, aqui nós temos fornecedor, que é aquele que participa da atividade econômica, nós já aprendemos que é o empresário, e também nós temos alguns princípios que que regem a relação de consumo, que é o princípio da vulnerabilidade, que é o reconhecimento que o consumidor é a parte mais vulnerável, o princípio da informação, que por esse princípio o consumidor ele tem o direito de ter todas as informações possíveis sobre o que ele está comprando, o princípio da boa-fé também, que por força deste princípio as partes envolvidas na relação de consumo devem agir com correção, honestidade, sem intenção de prejudicar uma a outra, e o princípio da publicidade, que é um princípio bastante importante, que diz assim que o fornecedor está vinculado à propaganda que faz e ele está proibido de fazer propaganda enganosa ou abusiva. Lembrando, tá, para finalizar, que fornecedor também é administração pública, ela pode ser considerada como fornecedor, e consumidor equiparado é aquele na coletividade, aquele que não usa diretamente o produto. Exemplo, aquela coletividade que está passeando no shopping, aquelas pessoas. Ou então, aqueles que são alcançados por uma propaganda, certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês são os principais aspectos que norteiam o Código de Defesa do Consumidor.
a empresa, empresário e os contratos mercantis. Eu espero que vocês tenham uma boa prova, que vocês possam realmente ter aprendido tudo que foi passado e que vocês tenham gostado desse curso, né, professor? Com Samuel. certeza. Nosso desejo é para que todos tenham uma excelente prova, gabaritem essa prova aí, né, professora? E estejam firmes aí para estar retornando quando a gente retornar às aulas, que as nossas aulas retornam dia 4 de fevereiro do próximo ano. Ok, pessoal, então fica aqui o meu abraço. Amei a experiência de estar aqui com vocês e que vocês tenham uma excelente semana e prestem bem atenção na hora de resolver as provas, né? Torço aí que vocês possam gabaritar tudinho mesmo. Um abraço todo especial para vocês e até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Um abraço a todos. Até a próxima.